Aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Olha só, né? Aqui Paulo nos instrui a todo aquele que já teve um novo nascimento, né? Que estava morto nos seus delitos e pecados, que estava, assim como eu também, condenado à perca da salvação e que agora reviveu em Cristo, que agora tem uma nova vida com o Senhor. A recomendação, tanto para mim quanto para você que estamos em Cristo agora, é que nós busquemos as coisas que são lá do alto, ou seja, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E o que seriam, então, essas coisas lá do alto? É exatamente as coisas que são do interesse de Deus. Poderíamos até mesmo resumir em torno dos dois maiores mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a alma, de todo entendimento, e também de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, buscar as coisas do alto, você pode ter certeza, meu querido irmão e minha querida irmã, que gira em torno desses dois maiores mandamentos. Buscar as coisas do alto são as coisas do interesse de Deus. Então Deus quer que eu e você tenhamos uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, com toda certeza. Deus quer que eu e você jejuemos, pratiquemos o jejum, que eu e você preguemos o Evangelho para aquela pessoa que estiver ao nosso redor, com certeza. E daí em diante nós poderíamos colocar muitas outras coisas, como a ajuda ao necessitado, enfim, muitas coisas que são do interesse de Deus. Então, quando nós praticamos essas coisas, quando nós nos esforçamos para isso, nós estamos buscando as coisas que são lá do alto, ou seja, do interesse de Deus. Ok? No versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha só, uma vez que nós estamos buscando os interesses de Deus, já não podemos mais buscar as coisas terrenas. O que seriam as coisas terrenas? São as coisas desse mundo, as coisas que o mundo pratica, como a ostentação de bens, as obras da carne, como prostituições, imoralidades sexuais, inveja, raiva, ira, a ganância pelo dinheiro. Não que o dinheiro seja maldição, não, o dinheiro é bênção. O que é maldição é o amor ao dinheiro. Isso é maldição. Mas o dinheiro em si, ele é bênção, porque com o dinheiro nós podemos fazer muitas coisas, não é verdade? Mas o amor ao dinheiro certamente pertence a essas coisas terrenas do que a Bíblia está falando. E aí, muitas outras coisas poderíamos colocar nessa lista aqui, que estamos fazendo agora. Então a recomendação através dessa palavra é que o nosso pensamento seja focado nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Verso 3. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então todo aquele que teve o novo nascimento em Cristo já morreu para as coisas desse mundo. Por quê? Muitos de nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados, condenados à perca da salvação, mas a partir do momento que eu e você tivemos um encontro com Cristo, o novo nascimento, nos tornamos a nova criatura, como dissemos agora há pouco. Então, nós morremos para esse mundo e a nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus, aguardando a redenção definitiva dos nossos corpos. Quando houver o arrebatamento, quando houver o encontro dos fiéis com o Senhor nos ares. Verso 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha só que coisa tremenda, meu irmão. Então, tanto aquele que morreu em Cristo, quanto aquele que estiver vivo no dia da volta do Senhor Jesus, no dia do arrebatamento da igreja, serão manifestados com Ele em glória. Ou seja, a tradução disso é que todo aquele que estiver em Cristo, tanto aquele que morreu quanto aquele que estiver vivo em sua volta, terá um corpo glorificado, assim como é o corpo do Senhor Jesus. Por isso que a palavra está falando. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha que coisa tremenda. Então, esse corpo que hoje sente dores, que às vezes adoece, enfim, não será mais assim. Será um corpo glorificado, onde não haverá mais dores, choros, tristezas e coisas do tipo, mas será um corpo igual o corpo do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa.
Verso 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Por que vem a ira de Deus sobre a vida de uma pessoa, ou até mesmo sobre uma nação? É quando esse alguém vive a sua vida de maneira desordenada, praticando aquilo que Deus desaprova. Então, o que é que Deus desaprova? Nós poderíamos citar, por exemplo, eu sempre gosto de dizer dessa palavra, né, que está lá em Gálatas capítulo 5, no verso 19, que fala ali das obras da carne. Vamos dar uma olhadinha de novo nessa palavra? Vamos lá. Olha lá, Gálatas 5, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Isso pode ser tanto na vida de uma pessoa, como eu disse agora há pouco, até mesmo sobre uma nação. Você pode ver, meu irmão, que às vezes tem nações que sofrem muito mais coisas do que outras nações. Por quê? Porque o costume de certas nações são costumes que desagradam profundamente ao Deus Todo-Poderoso. Então isso é algo muito sério, né? E que nós devemos nos ater a isso. Claro que nós somos falhos e pecadores, claro que nós erramos, né? Falhamos até mesmo no nosso pensar, mas o que Deus quer encontrar, tanto em mim quanto em você, meu irmão e minha irmã, é a grande disposição de sempre querer ser parecido com Cristo. O desejo diário de mudança, no sentido de agradar o Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer encontrar em mim e em você. Então, quando Ele olha para nós, Ele sonda, em primeiro lugar, o nosso coração. E é por isso que lá no livro de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia diz que Deus sondava o coração da humanidade naquele tempo, né, antes do dilúvio, e Ele só encontrava a disposição para a prática do mal. Está lá em Gênesis, capítulo 6. Olha só como isso é importante a gente falar aqui nessa mensagem. Amado, todos os dias a nossa carne e o próprio diabo vai querer nos induzir à prática do pecado, a viver na desobediência, ou seja, é contrário aos mandamentos de Deus, mas nós todos os dias devemos dizer não à desobediência, não ao pecado, e sim obedecer de todo o coração a palavra do nosso Deus. Ok? Porque é isso que vai dar para mim e para você uma vida abundante, como também a garantia de que nós seremos salvos, que seremos arrebatados na volta de Cristo, né? Vivendo pela fé na palavra, vivendo pela obediência à palavra do nosso Deus. No verso 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, veja bem, agora que eu e você estamos em Cristo, nós não podemos voltar a ter as velhas práticas. Até antes de eu ir para Cristo, eu vivia nesse mundo praticando todo tipo de coisa que desagrada o Senhor. Mas depois que eu vim para Cristo, eu não posso mais praticar as velhas coisas do passado. Eu tenho que me manter na prática daquilo que é o correto, daquilo que agrada o Espírito Santo. Então, por isso que o versículo 7 está dizendo: as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Era o tempo da ignorância, mas agora não. Agora nós conhecemos a palavra e o peso para aquele que se desvia das coisas do Senhor é muito maior, porque ele se desvia já conhecendo a Escritura. Uma coisa é a pessoa viver no tempo da ignorância. Agora, outra coisa é a pessoa conhecer a palavra, viver as coisas do Evangelho e depois se desviar. Então, o preço disso é muito mais alto. Então, é como disse um amigo meu, que é pastor, pregador da palavra, ele diz assim, que nós devemos andar no arrependimento diário. E é exatamente isso, meu irmão e minha irmã. É todo dia nos convertendo à palavra de Deus. Verso 8. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Olha só, linguagem indecente no falar. Então, para o cristão, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, não cabe mais falar palavrões, de qualquer tipo que seja. Não cabe mais, meu irmão e minha irmã. Nós temos que ter uma linguagem
que não dê motivo para a pessoa ao nosso redor se escandalizar. Muito pelo contrário, a pessoa ao nosso redor tem que dizer, olha, eu nunca vi aquela pessoa falar um palavrão. Ele precisa ver a diferença daquele que serve a Cristo e aquele que não serve. Se uma pessoa que serve a Cristo permite que o inimigo use a sua boca para falar palavrões, que testemunho que vai ser dado para aqueles que estão de fora? Não é verdade? Isso vai escandalizar. E toda pessoa que se escandaliza por causa de um mau testemunho, isso não é nada bom diante do nosso Deus, meu irmão. Então nós devemos tomar todo o cuidado para ter uma linguagem irrepreensível diante do nosso Deus. E isso nós vamos adquirindo cada vez mais conforme a gente vai se alimentando do quê? Da palavra do Senhor. Quanto mais a gente busca o Espírito Santo, se santifica, ora, jejua, mais a nossa linguagem vai se tornando agradável, né, para aqueles que nos ouvem, ok? Verso 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O pai da mentira quem é? É Satanás. Então todo aquele que, mesmo conhecendo a palavra, cai nessa tentação de mentir, né, para o seu próximo, ele está sendo ali o filho do próprio diabo. Porque se o diabo é o pai da mentira e a pessoa se deixa levar por esse pecado de mentir, ele está se tornando filho de Satanás. Então isso é algo grave e é algo que nós devemos vigiar em todo o tempo para que não caiamos nesse laço, ok? Verso 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão e minha irmã. Então não importa se aquela pessoa é um judeu, se ele é grego, se ele é do Brasil, se ele é da África, se ele era no passado de uma outra religião, se ele não tinha religião nenhuma, se era ateu, não importa. Mas todas as pessoas que estão em Cristo Jesus é um povo só diante de Deus. É uma fé só, é um sentimento só diante do nosso Deus. Enquanto nós estávamos no tempo da desobediência, havia essa separação. Eu sou de tal religião. Eu sou de uma outra religião. E assim por diante. Mas a partir do momento que eu e você nos convertemos, né, independente dos nossos passados, agora somos um único só povo. Uma única só nação, que é a nação de Cristo Jesus, que está se preparando para o encontro com Ele definitivo e assim estar com Ele para toda a eternidade. Glória a Deus! Isso é maravilhoso, meu irmão e minha irmã, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Esse mundo faz, mas o nosso Deus, embora seja infinito em obras, grandioso, poderoso, majestoso, Ele não desfaz de nenhum ser humano na face da terra, meu irmão. Que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa. Verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Lembra do comecinho da palavra? O que nós temos que buscar são as coisas lá do alto. Lembra disso? Então, essas coisas são as coisas lá do alto, né? Se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso vem lá da glória para as nossas vidas. E é disso que nós devemos nos preencher, para que a gente possa nos relacionar com as pessoas no dia a dia. Porque a falta disso é o que tem provocado toda a sorte de iniquidades que eu e você temos visto, até mesmo através aí dos noticiários. Não é verdade? Quanto mais eu e você nos enchermos dessas coisas, né, da compaixão, da bondade, da humildade, estaremos cada vez mais parecidos com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E versículo 13, para encerrar, para não ficar muito grande esse vídeo, diz assim, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha só que coisa, né? Então, eu estou sujeito a falhas? Sim, estou. Você é a mesma coisa. Então, se nós somos falhos e pecadores, nós precisamos suportar uns aos outros, porque em muitas das vezes nós somos muito bons em querer apontar o erro daquela pessoa. Só que a gente precisa, meu irmão, fazer uma autoanálise da nossa própria vida, né? Antes de ficar julgando a pessoa, vamos analisar a nossa própria vida. Será que nós temos falhas? Será que nós temos defeitos? E como temos, meu irmão. E como temos. Então, por isso que a palavra fala, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem
uns contra os outros, porque de repente alguém também pode não gostar do meu jeito, alguém também não pode gostar do seu jeito, e vice-versa, ok? Então veja bem, santo é um só, que é Cristo Jesus. Nós estamos buscando essa santificação no dia a dia. Só que Deus quer ver que a gente vá se corrigindo a cada momento, ok? E ele fala então no final, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso aqui é muito forte e é muito importante da gente falar, porque, veja bem, o fato de uma pessoa não querer perdoar alguém que lhe cometeu uma injustiça, que fez o mal para ela, é extremamente perigoso, porque eu quero dizer para você que a falta do perdão pode impedir uma pessoa de alcançar a vida eterna com Cristo. Porque a Bíblia está dizendo que se o Senhor nos perdoou, então nós devemos também perdoar. Se você está, meu irmão e minha irmã, com seu coração cheio de raiva, de ira, por causa de alguma coisa que alguém fez para você, a melhor coisa que você faz é liberar o perdão e, muito pelo contrário, se encher do amor de Cristo e começar a orar por essa pessoa que fez o mal para você. Eu sei que é difícil, não é uma coisa do dia para a noite, mas isso é super importante até mesmo para a salvação da alma, né? E você sabe que tem pessoas com o coração tão rancoroso, tão cheio de ira, que até doença ela acaba contraindo. Sem contar que as coisas acabam não fluindo para ela. Porque se ela não perdoa, como é que ela vai ter o perdão de Deus? E, consequentemente, se ela não tem o perdão de Deus, o céu fica fechado para ela. As bênçãos de Deus, que Deus gostaria de derramar sobre ela, ficam ali impedidas, né, de descerem até ela. Então, meu irmão, minha irmã, essa é uma palavra muito forte que trata de várias coisas e é o que eu queria passar para você nesse dia de hoje, ok? Espero que você tenha gostado dessa palavra. Se você gostou, já deixa aí o seu like, compartilhe com todos os seus contatos e eu vou ficando por aqui. Marcelo Oliveira é meu nome, esse é o canal Guarda Instrução e Vive, e até a próxima. E que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.